passa e Josué falece, Josué morre, e agora dá-se-á o início do livro de Juízes, um dos tempos mais caóticos que Israel passou, um dos tempos mais obscuros que Israel passou. Juízes se inicia no ano de 1375 até 1050, totalizando 325 anos, melhor dizendo, 350 anos que Israel estava passando essa época dos juízes. E a época dos juízes foi terrível para Israel, porque eles haviam perdido um grande líder que era Josué. E a Bíblia vai relatar que após a morte de Josué, Israel se esquece totalmente de Deus, e cada um começa a andar agora conforme o seu nariz mandava. O que eu acho interessante que nesse livro de Juízes, se você ler desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 21, você vai perceber que é uma espécie de círculo vicioso dentro desse livro. Qual era o círculo vicioso, irmão Tiago? Ora, Israel esqueceu totalmente de Deus e se rendeu à idolatria, adorava Baal, adorava a deusa Azera. A Bíblia vai nos relatar, desde o seu primeiro versículo, o fracasso de Israel nesse tempo. Outrora Israel adorava a Deus e outrora Israel se esquece de Deus. E agora passa um bom período sofrendo desse jeito, sofrendo dessa maneira, e existia esse círculo vicioso. Por quê? Outrora Israel, ele esquecia totalmente de Deus, e devido a isso, agora eles começavam a ser perseguidos, oprimidos por alguma determinada nação. Mas passado o tempo deles sendo oprimidos, açoitados por alguma determinada nação, eles se arrependiam. E Deus, como era misericordioso, levantava um juiz, que era como se fosse um governante de província, que naquela época Israel era dividido em várias províncias, e esse juiz livrava Israel. Entenda bem que quando o juiz livrava Israel, Israel voltava à comunhão com Deus. Israel adorava a Deus e andava conforme o caminho que Deus queria. Mas só que Israel só andava com Deus até enquanto esse juiz tinha vindo. Mas após a morte desse juiz, Israel totalmente errava novamente, se apostasse, fazia idolatria novamente a Baal, a deuses inexistentes naquela época. Depois voltava a ser oprimido novamente por alguma determinada nação, e quando eles voltavam a ser oprimidos, eles se arrependiam novamente e Deus levantava outro juiz. Esse ciclo vicioso vai acontecer desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 21 no livro de Juízes. O que nos traz a entender é que todas as vezes que Israel saía da presença de Deus, a bênção de Deus não ficava sobre Israel, e todas as vezes que Israel saía da presença de Deus, a proteção, o escudo broquel que pairava sobre Israel já não estava mais sobre ele. Então agora eles ficavam vulneráveis ao ataque dos inimigos. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida: todas as vezes que você abandonar
Mas não só isso, mas também a Bíblia vai relatar que os amalequitas também se levantavam contra Israel. Mas não só os amalequitas, os da banda do Oriente também se levantavam contra Israel. E todas as vezes Israel plantava, mas não podia. A ponto de a Bíblia relatar que os israelitas, de tão medo que estavam, de tão desesperados que estavam, e se acovardaram. Como assim, irmão Tiago? Agora, a Bíblia vai relatar que eles fizeram buracos em caverna para se esconder, para esconder o seu alimento, para esconder a sua família, porque todas as vezes que Israel ia colher a novidade, vinha os midianitas, com a banda do Oriente, com os amalequitas, vinha e saqueava tudo que Israel tinha. Mas entenda que Israel estava passando um processo, porque lá atrás haviam se esquecido de Deus. Glória a Deus. E Israel agora mergulha em crise após crise. Podemos separar pelo menos três crises que Israel passou. Crise de liderança. Aleluia. Não havia liderança sobre Israel. O último grande líder tinha sido Josué. Glória a Deus. Crise de fome. Devido à opressão dos midianitas, havia fome sobre Israel, porque eles não conseguiam colher o que eles haviam plantado. Então tinha muita escassez e muita fome sobre Israel. Terceiro, havia-se uma crise muito grande espiritual, porque, como eu disse lá atrás, havia-se um círculo vicioso, um efeito sanfona. Outrora estava bem, outrora estava mal, outrora estava com Deus, outrora estava adorando a Deus inexistente. Glória a Deus. Deixa eu Aleluia. dizer algo de Deus para a sua vida. Há quantas pessoas que estão passando a mesma coisa que Israel passou lá atrás? Glória a Deus. Outrora está bem com Deus, outrora está mal, outrora está no caminho, outrora está fora do caminho. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para a sua vida: não saia do caminho do Senhor. Mesmo que talvez você esteja com as forças todas esgotadas, mas não saia. Mas vamos lá. A Bíblia vai relatar que havia sido um corpo de Gideão, e um anjo aparece para esse homem no Calvário, na árvore do Carvalho. E se você reparar bem, em algumas Bíblias, esse anjo vai estar com letra maiúscula, simbolizando o que? Uma teofania de Deus. O que é teofania? É quando Deus se transpassa através de um anjo. E na Bíblia, não era a primeira vez que ele tinha feito isso, mas com Jacó ele já tinha aparecido em sua forma teofânica. Tanto é que quando foi trocado de nome, que Israel significa lutar com Deus e prevalecer. Então, Deus aparece através de um anjo para Gideão. A Bíblia vai relatar que Gideão está malhando trigo no lagar. Entenda bem que lagar não era lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo era eira. Lagar era como se fosse uma roda de madeira, um círculo todo tampado de madeira, e ali você pisava para se extrair. A eira era tão
mas também de uma forma estratégica, porque ele estava escondendo o trigo. Aí o anjo aparece para ele. O anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Agora imagina Gideão malhando o trigo no lagar à noite, malhando o trigo no lagar. A gente não precisa ser tão inteligente para entender que para malhar trigo você não precisa ser valente, não precisa ser forte, não precisa ter estratégia de batalha. Mas o anjo aparece para ele e fala assim: Deus é contigo, varão. Gideão ouvindo aquilo, Gideão ouvindo o anjo dizendo: ah, Senhor, por que sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco. Aí Deus diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele diz, nas minhas palavras: impossível. Eu sou da tribo de Manassés, a menor. A minha família da tribo de Manassés é a menor. Não só isso, mas também eu sou menor da minha família. Mas é todas as vezes que Gideão se rebaixou, todas as vezes que ele dizia que era menor, que era o pior, que era o pequenininho, foi todas as vezes que Deus mais se agradou. Porque quando você diz que é o menor, Ele diz para a sua vida: você é menor, eu sei disso, mas eu sou maior em sua vida. Enquanto você diz que é fraco, Deus está dizendo: tu é fraco mesmo, porque é pó, mas eu sou forte em tua vida, eu tenho toda a onipotência na terra. Mas a minha família é a menor, pode ser a menor aí na terra, mas você é meu filho, Gideão, você tem parte comigo, Gideão. Então pouco importa a opinião popular, tem família menor, se é o menor da casa, se não tem criatividade para fazer, Deus ele derrama a graça, transforma, levanta. Deus não precisa de opinião do ser humano para levantar e usar uma pessoa. Deus nunca precisou, Ele sempre foi na contramão, Ele sempre usou aquele que não podia, Ele sempre usou aquele que era menor, Ele sempre usou a família que não podia, que era mais pobre, que não tinha condições, Ele sempre levantou, porque Deus ele tem um costume de aperfeiçoar a força dele, é no meio da sua fraqueza. Glória! Vamos lá! Gideão, tu livrará o povo de Israel. Tu livrará o povo de Israel. Eu vou trazer vitória para Israel através de você. Só que note que a preocupação de Gideão, depois que o anjo falou com ele, que Deus falou com ele através do anjo, ele falou assim: Senhor, com que livraria Israel? Com que? Gideão estava preocupado com a ferramenta. Gideão estava preocupado com a espada, com a lança, com o escudo que era para defender. Gideão estava preocupado em atacar com a espada, em atacar com a armadura, quando na verdade a própria ferramenta de Deus era o próprio Gideão. Deus disse para ele: você livrará Israel. Entenda uma coisa, irmãos, você é a ferramenta de Deus. Não é só o seu irmão do lado que tem que ser usado, é você que vai se usar. Você é a ferramenta de Deus. Deus vai te usar para ganhar a sua família, Deus vai te usar para ganhar os seus amigos, Deus vai te usar para ganhar os seus colegas. Entenda uma coisa: você é a ferramenta das mãos de Deus.
Aí Deus disse assim para ele: tu ferirás a nação dos midianitas como se fosse um som. Aí você para pensar. Não tinha status, não tinha força, era o menor da família, estava malhando trigo no lagar com medo. Aí Deus disse para ele: Deus é contigo. Tu ferirás a nação dos midianitas como se fosse só homem. Vamos entender isso? Existe três seres que eles te enxergam cotidianamente, O primeiro é o diabo. Presta atenção. O primeiro é o diabo. O diabo, o nome diabo significa advogado de acusação. E o diabo, ele tem o costume de te julgar pelo seu passado. Quando você estava no prostíbulo, quando você estava na droga, quando você estava na bebida, quando você mentia. E é por isso que todas as vezes, quando você vai levantar para fazer algo para Deus, vem aquela voz na sua cabeça: você é assim, você fez isso, você fez aquilo, porque ele é advogado de acusação. Ele busca o seu passado lá atrás para colocar no presente. Então é por isso que ele te acusa cotidianamente por coisas que você fez lá atrás, por coisas que você já pediu perdão, mas ele te acusa. O segundo ser é o ser humano. E o ser humano, ele te julga pelo presente. Ele não conhece o seu passado e te julga pelo seu presente. Ele não conhece o seu passado, não consegue formular o seu futuro e te julga pelo seu presente. É por isso que para o ser humano importa muito o terno que você veste, a calça que você usa, o vestido que você tem, o sapato que você tem, o cabelo para ver se está bonito, o carro que você tem, a casa que você tem, porque o ser humano, ele quer te julgar pelo que vê, pelo que enxerga. Mas tem um terceiro ser, e esse terceiro ser, ele já perdoa o passado. Ele não é limitado ao presente, e já sabe o seu futuro. Deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Gideão não estava, agora você vai entender. Gideão não estava entendendo o processo de Deus na vida dele quando Deus disse para ele: tu feres a nação como se fosse um só. Gideão, você está preso no presente. Hoje você não tem capacidade, Gideão, mas eu já vi o seu futuro, Gideão, e o seu futuro é vencedor, Gideão. Eu já vi o seu futuro, Gideão, e o seu futuro é derrotar os midianitas como se fosse um homem só. É por isso que você não entende às vezes quando Deus lhe condiciona uma promessa, você fica embaralhado: Senhor, será que vai acontecer? Será que vai realizar? É porque você está preso no presente, mas Deus já viu o seu futuro. Deus, ele sabe. Passado, presente e futuro é a mesma coisa, ele é temporal. É por isso que você não entende muitos mistérios de Deus para a sua vida. Mas Deus vai me usar como pregador. Vai. Deus vai me usar como cantor para essa voz. Vai. Deus vai me levantar para vai. Mas eu não tenho capacidade, não tem problema. Ele já viu o meu futuro, ele sabe. Mas olha só isso não. Para acontecer, precisa passar por alguns processos. E foi gostoso que eu ouvi a mensagem até agora. É bom ouvir promessa. É bom ouvir que Deus está conosco. Vamos lá. Gideão olha para nós e fala: é o Senhor mesmo? Então se
ele vai lá, prepara o cabrito, prepara pães, bolo, para apresentar o anjo. E aqui tem um mistério muito grande. Aqui tem um mistério do sacrifício. Aqui tem um mistério de entregar para Deus. Aqui tem um mistério de se lançar para Deus. Qual é? Presta atenção. Me ajude. Gideão estava olhando o quê? Fala, irmão. Gideão estava olhando o quê? A obra-prima de um bolo é o trigo. Gideão, quando percebeu que era o Senhor, aquilo que Gideão estava guardando para ele de mais precioso, que era o trigo, estava malhando trigo na madrugada, escondendo, porque queria para ele. Mas quando o anjo apareceu, que era o próprio Deus, ele pega aquilo que ele tinha mais cuidado, aquilo que ele mais guardava, aquilo que ele mais resguardava, que era o trigo, e pega essa obra-prima, leva para casa e faz um bolo para sacrificar a Deus, em trocados em miúdo. Gideão pega de mais precioso que ele tinha no momento e dá para Deus, sacrifica para Deus. Aí está o segredo: sacrifique aquilo que você tem de melhor para Deus, se entrega nas mãos do Senhor, deixa Deus coordenar o seu caminho, entrega o melhor que você tem. Se você for pensando, se você for analisando, esse contexto bíblico, ele vem correspondendo certinho ao chamado de uma pessoa desacreditado, pequenininho, não tinha experiência, com medo. Mas ele começa a fazer um processo de quê? De entrega. E aqui começa a mudar, porque ele começa a se preparar para o chamado. Primeira coisa que ele faz: entrega aquilo que é de mais importante para Deus. Aqui, quantas e quantas pessoas têm promessa? Quantas e quantas pessoas têm chamado? E às vezes o chamado passou-se um bom tempo e ainda não aconteceu, e ainda não se realizou, e ainda não saiu do papel, continua apenas como sonhos, e o pior, às vezes continua como sonhos distantes. Mas deixa eu dizer, não é por causa de Deus, é por causa de você. A história de Gideão fala: Deus condicionou uma promessa, Deus chamou Gideão, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo da menor tribo, mesmo sendo o menor da família, pobre que só, mas Deus chamou, assim como Deus te chamou. A primeira coisa que Gideão fez, se entregou. A segunda coisa que Deus agora faz uma ocasião para Gideão fazer o que? Gideão, é o seguinte: o teu pai adora Baal, o teu pai tem jardins a Baal, o teu pai tem estátua de Azera. Gideão, para acontecer mesmo, Gideão, precisa quebrar, precisa destruir o altar de Baal. Eu fiz uma promessa para você, Gideão, mas agora eu preciso que você destrua para que eu possa agir através de você. Porque, Gideão, isso aqui é para você entender que Deus primeiro precisa trabalhar na sua vida, para depois trabalhar através de você. Porque se Deus não trabalhar na sua vida, não vai conseguir trabalhar através de você. É por isso que Gideão precisava destruir as estátuas, precisava destruir o jardim, tudo que prendia ele ao passado, tudo
sua vida, tudo que te prende precisa ser destruído. Tudo que te para na sua chamada precisa ser destruído. Tudo que te tira a atenção e o amor de Deus precisa ser destruído para que Ele possa agir na sua vida e também na sua família. Porque como eu disse lá atrás, a ferramenta é você. Fica esperando alguém da sua família não. É você mesmo que é a ferramenta do Senhor. É você mesmo que tem que se levantar para ser ferramenta. É você mesmo que tem que se levantar para ser uma flecha na mão do Senhor. Não só isso. Vamos lá. Então Gideão pega 2 bois, pela madrugada, vai lá e destrói todo o jardim de Baal. Destrói toda a estátua de Azera. Depois que ele destruiu o altar de Azera, ele sacrifica um boi e ali edifica um altar muito bom para Deus. Então o mistério, no original, a Bíblia relata que ele fez um altar muito bom. O altar não tem que ser bom, não tem que ser muito bom. Explica, irmão, explica. Vamos lá. Gênesis 1. Quando Deus faz o mundo, tudo que está ostentado sobre os céus e sobre a terra, Ele faz em 6 dias. No primeiro dia Deus faz coisas de cima, e a Bíblia relata que foi bom. No segundo dia as coisas de baixo, foi bom. No terceiro dia coisas de cima, foi bom. No quarto dia faz coisas de baixo, foi bom. No quinto dia Deus faz coisas de cima e foi bom. Mas no sexto dia Ele faz um boneco conforme a sua imagem e semelhança, sopra o seu espírito, logo o ser humano tem fôlego de vida. E a Bíblia vai dizer que o que Jesus, que Deus fez, não foi bom, não, foi muito bom. Então eu preciso dizer algo de Deus para a sua vida. Se o Deus Todo-Poderoso transformou você, te fez como o primeiro homem na terra e fez algo muito bom, por que é que você não consegue entregar o muito bom para Deus? Você tem que entregar o melhor para Deus. Você tem que entregar o muito bom para Deus. Não é mais ou menos, não é 50%, não é mais ou menos, não é bonzinho, não. Tem que ser muito bom. E a escalada de Gideão foi isso. A escalada de Gideão, para se preparar para o chamado, foi isso. Quem disse que Gideão tinha força para liderar? Quem disse que Gideão tinha estratégia para vencer? Mas vamos lá. A Bíblia relata que o pessoal acorda, vê tudo destruído. O pai dele diz: não, manda Baal se entender com ele. A Bíblia relata que agora o povo dos amalequitas se levantou contra Israel novamente. E a Bíblia relata que era 120.000 pessoas. E ali aconteceu algo que mudou a história de Gideão. Porque o Espírito de Deus entrou na vida de Gideão. Depois Gideão tocou a trombeta para reunir a tribo de Azer, a tribo de Naphtali, a tribo de Zebulão, a tribo de Manassés. Mas primeiro ele foi cheio do Espírito. Porque sem ser cheio do Espírito você não consegue. Porque sem ser cheio do Espírito, tu não tem nem força para tocar. Porque sem
cheio do Espírito, tu não tem nem estratégia para ser líder. Glória a Deus. Porque sem o Espírito na sua vida, você não consegue fazer nada. Mas Deus, Ele quer soprar o Espírito dele na sua vida, te encher de entendimento, te encher de graça nessa noite, te encher de estratégia para vencer essa batalha na sua vida. Mas você precisa ser cheio do Espírito para fazer tais coisas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar. Glória a Deus. Gideão está preocupado. Deus, essa aqui fazendo uma prova com Deus. Entenda que essa prova que Gideão fez, que era do velo da lã, ele disse: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, que o velo de lã molhe, que todo o campo fique seco. No outro dia, que o velo fique seco e que o campo todo fique molhado. Essa prova que Gideão estava fazendo não era uma prova de desconfiança em Deus, não era uma falha na teologia que Gideão tinha para fazer o não. Mas era ele saber se Deus estava com ele mesmo. E eu sei que tem muitas dúvidas na sua cabeça. Será que Deus é comigo nesse caminho? Será que Deus é comigo nessa decisão que eu estou tomando? Será que Deus é comigo nos caminhos que eu estou andando? Glória a Deus. Aleluia. O problema de Gideão não era acreditar em Deus, era saber se Deus ia com ele pelo caminho. Eu vou falar. O problema seu não é acreditar em Deus. Eu sei se acredita. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você tem fé. Glória a Mas Deus. entenda uma coisa para a sua vida e nunca esqueça. Aleluia. Acreditar em Deus e ter fé em Deus não é a mesma coisa de andar com você. Porque para Deus andar com você precisa ter obediência. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que Glória têm a fé. Deus. Tem muitas pessoas que acreditam, mas não andam com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Ande com Deus. Caminhe com Deus. Está em dúvida? Faça prova. Porque Deus, Ele está pronto para te responder. Basta você andar com Ele. Aleluia. Vai ser, vai ser. 32 minutos foram chamados. Deus falou para separar os covardes e medrosos. Os covardes e medrosos voltaram. Não é a diferença de quem tem medo para quem é covarde, porque quem é covarde volta. Quem tem medo, mais medo, tem medo. A diferença está aí. Mas voltaram. Falta Glória a Deus. Voltou 20 minutos. Aleluia. Ficou 22. Gideão, aquele que descer lá embaixo, para na água e tomar igual cachorro separa. E assim fez. Sobrou só 300. Porque Deus não queria dividir a glória dele com ninguém. Deus não precisa de número para Ele agir na nossa vida. Glória a Deus. Deus só precisa de um coração disposto e de um homem que se entrega totalmente para Ele, para através de um homem só, Ele ferir uma nação. Glória a Deus. Porque Aleluia. se Deus quisesse, nem os 300 eles dariam, só de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja se colocar de pé em nome do Senhor. Glória